Você está no canal Abracadabra, eu sou Renata Sintra, e hoje nós vamos falar sobre os deuses regentes desse ano de 2026, que é Apolo e Atena. Aqui nós temos a figura de Atena, né, e de Apolo, e aqui a gente tem os chakras. Bom, os chakras eu deixei aqui, que eu vou falar o que desalinha, né, cada chakra. O chakra básico, que é esse chakra aqui vermelhinho, que está na tela, ele é o chakra que você desalinha pela gula. Provavelmente quando você se sente muito rejeitado, que as coisas não estão dando certo, você desconta na gula, e aí o seu chakra básico fica desalinhado. O chakra sexual, ele desalinha através da luxúria, né? Tipo, quando você se envolve sexualmente com pessoas, ou quando você tem pensamentos direcionados a essa coisa de criação, isso desalinha o seu chakra sexual. O plexo solar é a avareza, entendeu? Quando você está com muito desejo de coisas materiais, de coisas que são ligadas à matéria, você desalinha o seu plexo solar. O chakra cardíaco desalinha através da inveja, ou quando você se sente injustiçado, entendeu? Uma injustiça ou uma inveja, uma coisa que você gostaria de ter, entendeu? E isso desalinha o Normalmente as pessoas projetam muito, né? E aí acaba desalinhando esse chakra que fica magoado, né? O chakra laringo é a raiva, a ira. Provavelmente quando a gente sente muita raiva, ou a gente fala coisas que não deve ser a gente falar no momento de raiva, ou a gente engole as coisas. Então, de qualquer forma, é ruim. O ideal seria ressignificar a raiva e aprender a perdoar, mas não é tão simples assim, então esse chakra desalinha quando você sente raiva. O terceiro olho aqui é a soberba, é quando a pessoa já está no ego, ela já está naquela coisa de se sentir superior e tal, principalmente as pessoas mais espiritualizadas, que elas já se acham que são quase um ser iluminado. Então, aí isso desalinha o chakra Ajna, né? O chakra do terceiro olho. E a coroa, quando está desalinhada, você sente muita preguiça. Então, é porque você não está em paz. E quando a gente não está em paz, a gente fica preguiçoso, porque a gente quer descansar para se realinhar. Então, é muito importante, quando a gente está com o chakra desalinhado, ver o chakra que está para ver a sensação, porque são os 7 pecados capitais, cada um desalinha um chakra. Então, se está desalinhado, é bom você, tipo assim, eu tô com o chakra básico desalinhado. Pô, faz uma dieta, tenta comer mais saudável. É difícil? É, principalmente porque esse chakra que está desalinhado que você tem mais necessidade de supri-lo, né? Porque está desajustado e você desconta naquilo ali. Então, é realmente você ir do lado oposto. Agora vamos ao tema inicial do vídeo, que é Apolo e Atena. Aqui eu fiz uma apresentação do material, né? Não é um livro. Na tradição iniciática, os deuses são figuras externas a serem adoradas, mas os arquétipos vivos que habitam na psique humana e os centros energéticos do corpo. Atena e Apolo apresentam 2 pilares essenciais da evolução espiritual: a mente que organiza e a luz que se revela. Quando ativados em equilíbrio, despertam o iniciado moderno ou alguém que pensa com clareza, age com consciência e vive alinhado com a verdade interior. Os deuses internos. Desde as escolas de mistério, o mito sempre foi usado como linguagem da alma. Os deuses gregos não descrevem eventos históricos, mas mapas da consciência humana. Atena representa a mente desperta, e Apolo representa a consciência iluminada. O caminho iniciático começa quando o buscador compreende
que o Olimpo não está no céu, está dentro de si. Este é um guia para reconhecer, ativar e integrar as suas forças. Então, gente, toda vez que a gente fala sobre deuses e sobre Deus, seja em qual religião for, Deus sempre vai estar dentro da gente, né? São aspectos do inconsciente que faz a gente ser pessoas melhores, ser pessoas que reconhecem no outro as nossas próprias falhas, porque às vezes o defeito do outro que mais te incomoda é um defeito que você tem também, entendeu? Em maior ou menor escala, você tem, todos nós temos todos os defeitos, só que alguns mais aflorados e outros menos aflorados. Capítulo 2, Atena, a sabedoria que organiza o caos. Atena nasce da cabeça de Zeus e não do ventre. Esse mito revela sua função, pensar antes de agir, enxergar e tomar decisões justas. Então, Atena nasceu exatamente da cabeça de Zeus com uma machadada. Ela surgiu já vestida de dourado e tal, representando a consciência, representando a sabedoria. Ela foi uma mulher nascida de um homem e ainda da cabeça, né, e não do ventre. Então ela vem com esse simbolismo do saber, entendeu? De estar além do que você pensa, de estar sobre a imaginação, né? De estar sobre todo o aspecto de saber e de estar superior à sabedoria, né? Nascendo de um cérebro. A sua correspondência planetária é Mercúrio. Mercúrio é um planeta que corresponde ao coração, aos sentimentos, a ter inteligência emocional. Não o Mercúrio da fala vazia, mas da inteligência estratégica. Na análise profunda da mente clara, a relação da Atena com o corpo, o cérebro racional, né? O sistema nervoso, a capacidade de planejamento e autocontrole emocional. A gente pode cultuar a Atena acendendo velas rosas, velas vermelhas, colocando maçãs, enfim, existem várias formas de culto para você absorver as características de Atena na sua vida, né? Você ter um pensamento mais claro, você ter um direcionamento, você ter boas ideias, é muito bom, e ter autocontrole emocional, né? Que é sensacional. Os chakras ativados por Atena é o Ajna, que é o terceiro olho, que é o do eguinho lá, né? Da soberba. O discernimento e a clareza mental. E o Vishna, que é o laringo, que é a raiva, né? Que é aquilo que a gente prende ou que a gente fala. É a verdade consciente, a comunicação ética, você nunca se exaltar, você aprender a controlar os próprios impulsos. Sabedoria é se controlar, né? Sabedoria é o domínio próprio. A palavra alinhada com a justiça. A sombra de Atena. Intelectuação excessiva, aquela pessoa que estuda, entendeu? Mas não põe nada em prática, então ela fica com aquele excesso do arquétipo de Atena, entendeu? Mas ele não tem validade porque você não põe em prática. Frieza emocional, você passa a ser frio e ríspido, julgando todo mundo, olhando assim, eu sou maior do que isso. E rigidez mental. Então a gente vê aqui que está muito ligado ao chakra mesmo do Ajna, né? Da sabedoria, porque o contrário da sabedoria é a soberba. Entendeu? Não adianta você saber muito, é aquele negócio da cabala, né? Que é sabedoria e compreensão para sustentar uma coroa. Então, a pessoa que é soberba, ela não compreende, ela nem quer compreender, ela se sente um grau a mais, ela se sente ali superior. A virtude iniciática, sabedoria em ação. O exercício iniciático, o olhar de Atena, aqui eu botei um exercício como se fosse uma meditação, tá? É uma meditação meio guiada. Você vai fechar os olhinhos por 2 minutos. Aí você vai levar a atenção para a testa, com os olhos fechados. Você vai botar o olhinho tipo vesgo quando você faz exercícios de meditação na vela, ou de meditação com água, ou com grão de arroz que seja. Você sempre põe os olhos para dentro. Mas dessa vez você só vai olhar para dentro por 2 minutos e vai perguntar para o seu eu interior qual a decisão mais sábia a tomar nesse momento. Então, só de você direcionar qualquer pergunta
para o seu centro, né, para o seu terceiro olho, esse tempo de 3 a 4 minutos, 2, 3, 4 minutos, você já vai ter resposta dos seus guias, não sei o quê, porque você está olhando para dentro da sua pineal, você está olhando para dentro das suas memórias internas. Então, isso é você falar com Deus dentro de você mesmo, entendeu? Então, esse é um arquétipo que você pode desenvolver a sabedoria através de olhar para o seu próprio eu, para o seu próprio pensamento. É só fechar o olhinho, colocar o olho para dentro e aguardar 2 minutos em silêncio. Põe o celular para despertar, né? E mantém esse tempo. Bom, vamos continuar aqui depois da meditação. Vamos falar nesse capítulo sobre Apolo, né? A luz que revela a verdade. Apolo é o deus do sol, da música e da profecia e da cura. Sua função não é discutir, é iluminar. Onde Apolo atua, não há ilusão, a ilusão se dissolve. Então, Apolo é o deus da clareza mental. Ele e Atena atuam juntos, né? E você cultuando os dois dentro de si mesmo, você é uma pessoa equilibrada. No corpo, Apolo representa o coração, a coluna vertebral, o sistema circulatório e a energia vital. Apolo sustenta o eixo da vida. Os chakras é o plexo solar, que é o poder pessoal, a autenticidade, a identidade consciente, e o coronário, né, que é o chakra da coroa, que é a iluminação, que quando está desalinhado dá preguiça, né? E quando está tudo bem, você está em paz. Ele é a verdade universal e a união com o todo. A sombra de Apolo é o ego espiritual, o orgulho moral e a necessidade de reconhecimento. A necessidade de reconhecimento é uma coisa que as pessoas têm muito, né? De, ai, não ajuda da maneira que deveria, que eu já fiz tanto por essa pessoa não me reconhece. Isso aí é uma coisa que realmente prende muito energia. A virtude iniciática de um discípulo de Apolo é a verdade alinhada com o coração. Um exercício que eu botei aqui é inspire imaginando uma luz dourada no abdômen, aí você puxa o ar e vai soltando devagar, entendeu? Imaginando esse cordão dourado no seu abdômen, tipo, ele iluminando ele por dentro. Aí expire, elevando essa luz até o topo da cabeça, até o seu chakra coronário, assim. Prende o ar e solta. Aí você vai repetir isso por 7 vezes, aí você vai oxigenar todo o seu cérebro e vai ter uma pequena expansão de consciência. E afirme na sua mente: minha verdade ilumina minha vida. Capítulo 5. A união sagrada. Quando Atena e Apolo atuam juntos, nasce o arquétipo do iniciado. O pensamento claro sem frieza, a luz espiritual sem ego, a ação consciente sem impulsividade. Mente organizada, mas a luz revelada, que é a sabedoria viva. Esse é o verdadeiro equilíbrio entre a razão e a espiritualidade. Código de ativação. Leia em voz alta ou mentalmente. Eu penso com clareza. Eu falo com verdade. Eu ajo com consciência. Mente e luz caminham em mim, em equilíbrio perfeito. Então, eu vou colocar aqui a imagem de Atena. Aqui. Então, esse é o conteúdo de hoje. Eu escolhi esses deuses porque são os deuses que regem agora 2026, né? 2026 não é um ano de Mercúrio, mas é um ano do Sol, do início. Quem rege é o número 1, né? Se você cultua orixás, esse ano é um ano de Ogum, então é um ano forte de ação, de revelações, de botar em prática, é um ano de inícios, então eu espero que vocês estejam animados para deixar ciclos morrerem e renascerem em novos ciclos, né? Para mim, o ano novo começa dia 18 de janeiro, né, que é a primeira lua nova
do novo ano, e a maioria das tradições antigas comemoram na primeira lua nova, né? Aí no calendário ocidental agora a gente comemora todo mundo dia 1º de janeiro, mas a diferença é pouca, então não tem problema nenhum. Eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo e que tenha esclarecido alguma coisa. Se fizerem dúvidas, se vocês quiserem aprender magia, me diz nos comentários o que vocês querem aprender, que para mim fica mais fácil de me situar, tá bom? Muito obrigada e até a próxima. Eu sei que o que eu penso transforma o que eu sou, e o que eu escolho acreditar me leva onde for. Vou formatar hábitos destrutivos, permitir o novo entrar, que no meu subconsciente só fique o que faz melhorar.